Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso módulo de resolução de questões sobre porcentagem. E aí, estão animados? Vamos começar? Papel e caneta na mão, que tem muita coisa para rabiscar. Vamos lá, questão de número 1. Em uma sala de aula, há 35 alunos, dos quais 60% são meninas. Quantos meninos tem na sala? Bom, vamos lá. A questão me diz que há um total de 35 alunos, que desses alunos, 60% são meninas. Mas a questão quer saber a quantidade de meninos. Então, muito cuidado para não ir lá e calcular 60% de 35 e ir lá na alternativa e marcar errado, porque ela não quer saber a quantidade de meninas, ela quer saber a quantidade de meninos. Então, vamos raciocinar. Se 60% representam a quantidade das meninas, logo, os meninos, eles representam 40% do total de alunos, ok? Então, eu vou calcular 40% de 35. Essa porcentagem eu vou transformar numa fração centesimal, que é uma fração cujo denominador é igual a 100. Lembrando que quem quiser pode fazer direto. Mas o intuito aqui do clube é ensinar passo a passo, porque com o tempo, com a prática, o pessoal vai fazendo direto, vai praticando, começa matemática é isso, vai praticando e vai melhorando, ok? Então vai ser 40% de, o D na matemática, conforme eu já falei, é uma multiplicação de 35. Agora vamos lá, ó. 4 vezes 35 é igual a 140. Repito o zerinho aqui do 40 e divido pelo número de baixo. 1.400 divididos por 100, aqui a gente pode simplificar. 14 divididos por 1 é igual a 14. Então, nós temos 14 meninos na sala de aula. Ah, Letícia, mas se eu quisesse calcular 60% de 35 e depois subtrair, vamos supor, 60% de 35 é igual a 21. Então, eu vou saber que são 21 meninas. Aí você vai pegar o total de alunos, que é 35, e subtrair a quantidade de meninas. 35 menos 21 é igual a 14. Chegará no mesmo resultado, ok? Aqui eu fiz direto, já calculei os 40% de 35. Deem pausa, anotem e vamos para a próxima. Segunda questão, pessoal, vamos lá. Renata acertou 75% das questões de matemática do teste. E Eduarda acertou 4 quintos. Quem acertou mais questões? Bom, aqui você pode fazer de diferentes maneiras. Quem quiser pode transformar essa porcentagem em uma fração e comparar as frações, ou transformar essa fração em uma porcentagem. Vai ser o que eu vou fazer aqui. Vou pegar 4 quintos e transformar em uma porcentagem. 4 quintos. Quando eu vou transformar uma fração em porcentagem, basta multiplicar por 100. Agora chegamos em uma multiplicação de uma fração por um número inteiro. E nós já vimos isso. Pego o número de cima e multiplico pelo número de cima, que vai ser igual a 400, e divido pelo número de baixo. 400 divididos por 5 é igual a 80. Então, agora é só colocar o símbolo de porcentagem. Logo, Eduarda acertou 80% das questões. Renata acertou 75%. Quem acertou mais foi Eduarda, 80%, correto? Alternativa letra B. Vamos para a próxima. Terceira questão, pessoal, é uma questão de concurso da banca Evo. Um caminhoneiro está viajando entre duas cidades. No primeiro dia, o motorista percorreu 20% de todo o trajeto. E no segundo dia, 30% do restante. Que porcentagem do trajeto ainda precisa ser percorrido? Bom, é uma questão para você fazer com calma, analisar e não cair na pegadinha de somar os 20% do primeiro dia com os 30% do segundo dia. Ah, e vão restar somente 50%. Não, está errado. Isso aqui nós vamos calcular porcentagem por porcentagem. No primeiro dia, vou anotar aqui, ó, no primeiro dia, ele percorreu bem passo a passo, tá, pessoal? Percorreu 20% do trajeto. Se ele percorreu 20%, ficou restando para percorrer 80%, ok? No segundo dia, aqui, ó, 20% no primeiro dia,
No segundo dia, ele percorreu 30% do restante. Então, no segundo dia, ele percorreu 30% do restante. E qual é o restante? Esses 80%. Então, ele percorreu 30% de 80%. A questão quer saber quanto ainda precisa para ser percorrido. Só que para eu saber ainda quanto precisa para ser percorrido, eu preciso calcular o que ele percorreu no segundo dia, que foi 30% de 80%. Vou fazer passo a passo, tá? Calculando 30%, transformei uma fração centesimal de 80%. Reparem que aqui a gente pode simplificar, ó, esse zerinho com esse zerinho, os dois zerinhos de cima com os dois zerinhos de baixo, que eu estou dividindo por 100. Restando 3 vezes 8, que é igual a 24, e repito esse 100 que sobrou. Chegamos a 24 sobre 100, ou seja, uma fração centesimal que eu consigo transformar em porcentagem. Isso aqui é igual a 24%. Acabou aí a questão? Não. Eu preciso somar o que ele percorreu no primeiro dia com o que ele percorreu no segundo dia para saber quanto resta para percorrer. Bom, no primeiro dia ele percorreu 20% e no segundo dia 24%. 20% mais 24%, isso aqui é igual a 44%. Foi o que ele percorreu. Logo, vão restar para ele percorrer 56% do trajeto. Alternativa letra D.